Oi, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando a semana 10 no conteúdo de língua portuguesa. Vamos trabalhar um pouquinho hoje com conteúdos da apostila 2, mas não necessariamente com a apostila, tá? O conteúdo que vai ser explicado nessa videoaula é conteúdo da apostila, porém não precisa pegar a apostila neste momento. Vamos lá? Então, iniciamos na semana passada já com a apostila número 2 e hoje a gente vai trabalhar com textos narrativos, tá? Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre relembrar algumas coisas sobre os textos narrativos, coisas mais específicas de alguns determinados gêneros, né, textuais, relembrar a leitura do livro de literatura que vocês devem fazer. E como tarefinha para a próxima semana, vocês vão ter as páginas 12 a 17 da apostila 2. Essa correção será feita na próxima semana, na aula de quinta-feira. E essa tarefa é referente ao conteúdo que eu vou explicar hoje. Então vamos relembrar um pouquinho o que é a narração. A narração é um dos gêneros literários mais fecundos, portanto, há atualmente diversos tipos de textos narrativos que comumente são produzidos e lidos por pessoas de todo o mundo. O que quer dizer que ele é fecundo? Que ele é o mais conhecido, que é o mais lido, né? E talvez também o mais antigo, tipo gênero literário. Quando a gente fala em gênero literário, é um tipo de literatura. Entre os tipos de textos mais conhecidos nesse gênero narrativo, nós temos o romance, a novela, o conto, a crônica, a fábula, a parábola, o apólogo, a lenda e entre outros. O principal objetivo do texto narrativo é contar algum fato. E o segundo principal objetivo é que esse fato sirva como uma informação, um aprendizado ou um entretenimento. Entretenimento quando você se entretém, quando você se distrai com algo. Se o texto narrativo não consegue atingir os seus objetivos, ele perde o valor. A narração, portanto, visa sempre um receptor. Então, quando o autor escreve um texto narrativo, ele tem por objetivo realmente contar algo e chamar a atenção dessa pessoa que vai ler, que no caso é o receptor, tá? Vai ler ou escutar, nem sempre a gente precisa ler com palavras, né? Então, o que é importante? Se não conseguiu alcançar o receptor, ele perde o valor, o objetivo dele, do texto. Vejamos os conceitos de cada um desses tipos de narração e as diferenças básicas entre eles. Então, primeiro eu falei do texto narrativo, do gênero narrativo de forma geral. Agora nós vamos verificar um pouquinho a diferença de cada tipo dentro da narração. O romance. Quando a gente fala em romance, a gente logo pensa, tem que ser alguma coisa de amor. Não necessariamente é algo amoroso, tá? Em geral, é um tipo de texto que possui um núcleo principal, mas não possui apenas um núcleo. Outras tramas vão se desenrolando ao longo do tempo em que a trama principal acontece. Então, tem um tema central, algo principal, uma ação principal. O romance se subdivide em diversos outros tipos: romance policial, romance romântico. É um texto longo, tanto na quantidade de acontecimentos narrados quanto no tempo em que se desenrola o enredo. Então é aquele, quando a gente fala em romance, a gente está falando daquele texto longo, né? Um livro ou várias páginas onde conta uma história com mais detalhes. Por isso que existe romance
do gênero policial, do gênero romântico. Não necessariamente a palavra romance quer dizer que é romântico. É um tipo de texto dentro do narrativo. Porque vai ter narrador, vai ter personagem, vai ter um lugar onde acontece a história, todos aqueles itens básicos de uma narração. Novela, muitas vezes confundida com as suas características com o romance e com o conto. É um tipo de narrativa menos longa que o romance, possui apenas um núcleo, ou, em outras palavras, a narrativa acompanha a trajetória de apenas uma personagem. Em comparação ao romance, se utiliza de menos recursos narrativos, e em comparação com o conto, tem maior extensão e uma quantidade maior de personagens. Então, a novela fica entre o romance, que é bem longo, e o conto, que vai ser mais curtinho, tá? Então, a novela é sim uma narração, mas tem uma trajetória com uma personagem principal. Tanto que a gente pode pensar nas novelas que passam na televisão. Antes de elas serem veiculadas, elas foram escritas, né? Observação: a telenovela é um tipo diferente de narrativa. Ela advém de folhetins em que, um passado não muito distante, eram publicados em jornais. O romance provém de história de narrativas de viagem, é herdeiro de epopeia, então de histórias bem antigas. A novela, por sua vez, provém de um conto, de uma anedota, de tudo que encaminha para uma conclusão. Então, quando a gente fala das telenovelas, né, a gente tem que pensar que ela é feita realmente para a comunicação, para ser veiculada em algum veículo de comunicação, como a televisão, rádio, a internet. O conto é uma narrativa curta, um texto curto. O tempo em que se passa é reduzido e contém poucos personagens, que existem em função de um núcleo. Então, aqui o conto são poucos personagens e tudo mais reduzido. É um relato de uma situação que pode acontecer na vida dos personagens, porém não é comum que ocorra em todo mundo. Pode ter um caráter real ou fantástico, da mesma forma que o tempo pode ser cronológico ou psicológico. Então, pode ser real ou fantástico. Tempo cronológico e psicológico, a diferença é, no cronológico a gente conta como se fosse no relógio. Passou 2 horas, né? Passaram-se 2 horas, no outro dia, na outra noite. E o tempo psicológico é quando o narrador fala um pouquinho do personagem nos seus sentimentos, como que ele está se sentindo. Então aqui a gente consegue ver bem a diferença. Ó, o romance, algo longo, né, com uma trama. A telenovela ou a novela, um texto mediano entre romance e conto, com o personagem principal. E o conto é a narrativa mais curta, mas todos os três são narrativos, possuem personagens, narrador, um tempo, um espaço e um fato principal. A crônica. A crônica às vezes é confundida com um conto. A diferença básica entre os dois é que a crônica narra fatos do dia a dia, fatos reais, relata o cotidiano das pessoas e situações que presenciamos e que já provém de desenrolar de fatos. A crônica também se utiliza da ironia e às vezes até do sarcasmo, né? A ironia é aquilo que a gente fala de forma não verdadeira. Não necessariamente precisa ser passar no intervalo de tempo. Quando o tempo é utilizado, é um tempo curto, minutos, horas. Então, a crônica, ela é bem curtinha, porém é falada de fatos verdadeiros. O conto não precisa ser necessariamente verdadeiro. E pode-se passar a crônica em minutos ou horas. Vamos supor que eu vou contar uma crônica do meu dia a dia da hora que eu estava fazendo o almoço. A hora que eu cozinhei o arroz, que eu fritei o bife, aqueles minutos ali, tá? Mas também tem características narrativas. Personagem, tempo, lugar, todas aquelas. A fábula. A fábula vocês conhecem bastante, né? Vocês já trabalham desde pequenininhos com a fábula. É semelhante a um conto em sua extensão e estrutura narrativa, muito parecida com um conto. O diferencial é que no objetivo do texto é dar um ensinamento, uma moral.
Então, na fábula sempre tem aquela reflexão sobre um ato de um personagem. E outra diferença também é que na fábula nós temos personagens que são animais, com características e comportamentos de seres humanos. Né? Então, a fábula, além de ser uma narrativa parecida com o conto, ela tem esse caráter de ensinamento, de reflexão. E personagens como animais como personagens. A parábola é a versão da fábula com personagens humanos. O objetivo é o mesmo, ensinar algo, refletir. Para isso são utilizadas situações do dia a dia das pessoas. Então, as parábolas, elas são contadas com personagens humanos, mas também trazem um ensinamento. Por isso que as parábolas são bem conhecidas em textos bíblicos. Apólogo é semelhante à fábula e à parábola, mas pode ser utilizada nas mais diversas e alegóricos personagens, animados ou inanimados, reais ou fantásticos. Então a gente pode utilizar até personagens como cadeira, mesa, né? Da mesma forma que as outras duas, ilustra uma lição de sabedoria. Então no apólogo ele pode utilizar esses personagens de várias formas diferentes e até através de objetos, que às vezes falam, têm características humanas ou não. Então, o apólogo, personagens inanimados ou animados, reais ou fantásticos. A parábola usa personagens humanos e a fábula usa personagens de animais, através de animais, e todos passam uma mensagem, uma reflexão. A anedota. A anedota é um tipo de texto produzido com o objetivo de motivar o riso. É geralmente breve e depende de fatores como entonação, capacidade oratória de intérprete até representação. Nota-se que é um gênero que se reproduz na maioria das vezes na linguagem oral, sendo que pode ocorrer também na linguagem escrita. O que acontece com a anedota? A anedota nada mais é do que a piada. E algumas pessoas, quando vão contar a piada, a anedota, não têm aquele dom, né, de tornar aquilo engraçado, a oratória. Então, muitas vezes ela é só verbalizada e não escrita. Mas se está escrita, nós vamos ler conforme ela está escrita, tá? É um tipo de narração também, porque pode possuir personagens, pode possuir lugar, né, tempo, espaço, só que geralmente ela é curtinha. A lenda. A lenda é uma história fictícia a respeito de personagens ou lugares reais, sendo assim a realidade dos fatos e a fantasia estão diretamente ligados. A lenda é sustentada por meio da oralidade, torna-se conhecida e só depois é registrada através da escrita. O autor, portanto, é o tempo, o povo e a cultura. Normalmente fala de personagens conhecidos, santos ou revolucionários. Então, a lenda é aquele tipo de texto que primeiro ele foi verbalizado na oralidade, foi contado de pessoas para pessoas e depois ele passa a ser escrito, tá? Podemos entender que a lenda é uma degeneração do mito. Como diz um dito popular, quem conta um conto aumenta um ponto. As lendas, pelo fato de serem repassadas oralmente de geração a geração, sofrem alteração à medida que são recontadas. Então, a lenda pode ser sim um mito, porque a gente eu conto uma história, não, a minha avó contou uma história para minha mãe que contou para mim. E quando eu vou contar para vocês, talvez eu conte de uma forma um pouquinho diferente. Então, isso a gente pode dizer que é uma lenda ou um mito. Então, esses gêneros, esses tipos, né, citados, são os mais conhecidos tipos de textos narrativos. Mas podemos ainda destacar uma parcela de textos jornalísticos que são escritos em gênero narrativo. Muitos outros tipos que fazem parte da história, mas atualmente são produzidos como novelas de cavalaria, epopeias, entre outros, que são aqueles bem antigos. E ainda muitas narrativas de caráter popular, feitas pelo povo, piadas, literatura de cordel, que é muito utilizado no Nordeste, na região do Nordeste. Devido à enorme variedade de textos narrativos, não é possível abordar todos ao mesmo tempo, até mesmo porque cotidianamente novas formas de narrar vão sendo criadas, tanto na linguagem escrita como na oral, e a partir dessas vão surgindo novos tipos de textos narrativos.
Ali está o site de onde eu tirei essas informações. E o gênero mais específico que vocês vão trabalhar e que vai ter na tarefinha de vocês é o mito ou a lenda, tá? Lenda e mito. Vocês vão trabalhar bastante com esse tipo de texto dentro do gênero narrativo na apostila 2, na tarefinha de vocês. E por último, eu gostaria só de lembrar que vocês devem começar a leitura do livro de literatura Cupido e Psique. Devem observar bem, anotar as dúvidas, as palavrinhas que vocês não entendem e comecem a ler aos pouquinhos, que daqui umas semaninhas eu já vou pedir que vocês escrevam um pouquinho sobre o que vocês leram e depois, mais para o final do trimestre, daqui uns 2 meses, nós vamos fazer um trabalhinho processual sobre o livro de literatura, ok? Fiquem bem e até mais!